faz favor. Sr. Presidente, senhores deputados, foi hoje anunciada a rescisão dos contratos de concessão para a prospecção e exploração de petróleo em gás e em terra nos concelhos de Algesur e em Tavira pela empresa Port Fuel do empresário Sousa Sintra. Além disso, foi anunciada a intenção de rescindir um dos contratos com o consórcio Partex Repsol no litoral algarvio. Esta mudança não teria sido possível sem a mobilização praticamente ininterrupta de numerosos movimentos e associações que, um pouco por todo o Algarve, se têm levantado contra a exploração de petróleo e de gás. É a eles que temos que dirigir as nossas primeiras palavras, aos movimentos do Algarve e de fora do Algarve, que, juntando centenas de pessoas, ativistas com décadas de experiência e outros que despertam hoje para a luta ambiental, permitiram esta primeira vitória. O Bloco de Esquerda está e estará do seu lado. Bem-ajam. Hoje temos este problema em mãos porque temos em vigor uma legislação arcaica. O Decreto-Lei 109/94, assinado por Mira Amaral e Cavaco Silva dias antes da entrada em vigor da legislação europeia sobre combustíveis fósseis nos idos de 1994. É uma lei com o potencial de transformar o país numa mina a céu aberto para a extração de petróleo e gás, uma lei feita à medida dos interesses das petrolíferas que passariam a ser atraídas por preços de saldo, com investimento qualificado ou não, uma espécie de Portugal imaginado como um pequeno Texas com um chapéu a Dallas. Essa lei de 94 ignorava os impactos ambientais, sociais e económicos da exploração dos combustíveis fósseis, desprezando ao longo de 20 anos olimpicamente a questão das alterações climáticas. Não podemos esquecer que Manuel Pinho, Álvaro Santos Pereira e Jorge Moreira da Silva foram os ministros que utilizaram esta lei para entregar 15 concessões no litoral do país, de Vila Real de Santo António até ao Porto, e as zonas terrestres de Algesur, Tavira, Batalha e Pombal. Eles sabiam o que estavam a fazer. Apoiados numa lei caquética, muitos destes contratos foram assinados quando o anterior governo já tinha passado o seu próprio prazo de validade, com a Repsol Partex a 4 de setembro de 2015, com o Sousa Sintra a 25 de setembro de 2015, com a Australis na Batalha em Pombal a 30 de setembro de 2015, 4 dias antes das legislativas de 4 de outubro. Requintes de iniquidade num processo obsceno. O Bloco de Esquerda tem uma posição absolutamente clara sobre o futuro de todas as concessões para a prospecção e exploração de combustíveis fósseis em Portugal. A atual lei, caquética e perigosa, deve ser substituída por outra, atualizada pelos princípios de combate às alterações climáticas. E uma nova lei sobre prospecção e exploração de petróleo e gás deve dizer uma só coisa, muito simples. Nem mais um furo. As reservas não exploradas de petróleo e gás não são mesmo para ficar no subsolo. Além disso, todas as concessões devem ser rescindidas e estas 3 devem ser apenas um início, quando faltam ainda mais 12. Mas o Bloco não desconhece os limites. O Bloco não desconhece os limites da posição do Governo. Diz o Governo que falta ao Estado o suporte legal para cancelar de imediato as concessões que ainda não revogou. Ora, aqui no Parlamento temos algum trabalho de casa já feito. Estão neste momento na Comissão de Ambiente os projetos de lei do Bloco e dos Verdes, bem como a recomendação do PS, a favor da imposição de um regime exigente de avaliação de impacto ambiental e consulta pública às concessões em vigor. E se por enquanto ainda falta por aqui uma maioria de deputados para cancelar todas as concessões, o Bloco defende que todas sejam canceladas, certamente que já temos maioria para um novo regime mais exigente de avaliação de impacto ambiental e consulta pública. Este novo regime que impeça o avanço sem travões das petrolíferas, sem condições nem justificações para o desenvolvimento das concessões remanescentes no litoral português, pode ser aprovado. E nas próximas semanas, este plenário de deputados voltará a ser chamado à responsabilidade de decidir sobre estas mudanças urgentes. A decisão do governo português de assinar as orientações da COP21 em Paris, no sentido de mitigar os impactos desastrosos à escala planetária que resultam das alterações climáticas, exige dos nossos governantes mais do que discursos bonitos. Exige decisões práticas que alterem a evolução desastrosa do atual paradigma energético. A tomada de posição do Primeiro-Ministro em Marrakech, na COP22, afirmando que Portugal deverá ser carbono neutro em 2050, tem que ter consequência.
Para isso, precisamos de avançar mais, não só acabando com os restantes 12 contratos para a exploração de petróleo e gás no nosso país, mas também fazendo uma autêntica revolução nos transportes públicos para reduzir radicalmente o uso do transporte individual e também uma revolução renovável da energia, atacando os remanescentes 40% de fósseis que ainda compõem a nossa produção de eletricidade. O planeta está a mudar e temos de nos preparar para isso. O tempo que vivemos exige-nos ultrapassar o pensamento pequenino e curto dos estímulos ao mercado. Em vez disso, devemos projetar e planificar políticas para um futuro com poucas ou nenhumas emissões de gases com efeito de estufa. Olhamos para as várias cidades aqui tão perto, Madrid, Paris, Atenas, que já se comprometeram a abolir a utilização do diesel até 2025. Vivemos nesse tempo. A promessa de sermos carbono neutro em 2050 não basta, mas temos que a conseguir atingir o quanto antes. Para isso, temos que acabar o mais depressa possível com as restantes concessões de petróleo e gás, para podermos dizer não só que temos um Algarve livre de petróleo, mas que temos um país livre dos combustíveis fósseis. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem 3 pedidos de esclarecimento. PSD, PCP, PS. Como é que pretende responder? Em conjunto?